Amém, irmãos. O cabelo ainda não tá branco, não, mas tá começando a ficar já. Minha esposa vira e mexe, olha e faz: tem um aqui, tem outro ali, tem um na barba. E a gente vai caminhando. Daqui a pouco eu tô igual o pastor Servo. Mas, queridos, oi, rapidinho, né, não? Queridos, é uma alegria poder estar com os irmãos. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Prazeres, que a gente tem tido a graça de poder pastorear, caminhar naquela igreja já há um tempo. Tenho um carinho muito grande também pelo reverendo Sérvulo, também pelo conselho da igreja, agradeço também a confiança. Venho acompanhado da minha amada esposa Raquel, que está ali atrás, e dos nossos 3 filhos, Arthur, Davi e Sofia. E nós nos alegramos em estar com os irmãos hoje. E a expectativa é que o Senhor Deus edifique a sua igreja, que o Senhor Deus nos trate, que nós possamos sair daqui edificados para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém? O texto dessa noite eu vou pedir que você abra, e se você encontrar e tiver condições, coloque de pé. Salmo 1. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 1. Na sua palavra o Senhor nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Você pode sentar? Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração, rogando que o Senhor ilumine nossos olhos, porque sem Ele não podemos fazer nada. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para podermos entender a sua lei e aplique sua palavra no nosso coração. Pai maravilhoso e santo, ao longo da história o Senhor tem caminhado com o teu povo, e o Senhor tem cuidado do teu povo e edificado o teu povo, Senhor. E o Senhor tem feito isso, Deus, por meio da pregação da tua palavra, Senhor, por meio do falar com o teu povo, Pai. Como dito aqui, através de homens, ainda que homens falhos, o Senhor é misericordioso e gracioso e usa homens falhos para o louvor da tua glória, Pai. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, no momento em que lemos o texto que será exposto hoje, nós clamamos ao Senhor, Pai, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar, Deus, as maravilhas da tua lei, Senhor. Que Cristo, Deus, seja visto nesse texto, que o caminho do Senhor seja anunciado, Senhor Deus, a nós, e que nós possamos, Deus, pela força e capacitação do teu Espírito, Senhor, colocarmos os nossos pés, Deus, na tua maravilhosa e santa palavra, e vivemos nela, Senhor. Em nome de Jesus, glorifica teu nome hoje, apenas o teu, Pai. É em nome dele que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Querido, você já parou para pensar pelo que é que as pessoas desse mundo vivem? Já parou para pensar pelo que é que elas tanto correm? O que é que move o coração das pessoas? Pelo que elas trabalham, pelo que elas se estressam, pelo que elas dormem tarde e levantam cedo, sacrificam os seus bens, às vezes sacrificam a sua saúde, às vezes sacrificam até mesmo a sua família e tantas outras coisas. Talvez você esteja pensando, as pessoas desse mundo, pastor, vivem pelo dinheiro. Será que de fato é pelo dinheiro? Eu te diria que a resposta é não. Será que elas vivem pela realização de sonhos? Eu vou viver para realizar o meu sonho, porque eu quero o meu sonho. Será que é por isso que elas vivem? A resposta é não. Será que algumas vivem em busca do corpo perfeito? Eu diria também que a resposta a isso é não. Talvez você possa estar pensando, pastor, já sei, é pela fama, é pelo reconhecimento de outras pessoas que as pessoas vivem. Todo mundo quer ser reconhecido. E vou dizer para você que também a resposta é não. Queridos, coisas como essas e tantas outras coisas que as pessoas fazem no seu dia a dia, o modo que elas vivem, elas apenas utilizam essas coisas para terem aquilo que de fato elas querem, para terem aquilo que de fato elas correm atrás, pelo qual elas vivem.
as pessoas desse mundo vivem em busca de felicidade. Perceba, se elas querem mais dinheiro, é para que elas possam comprar coisas e com isso serem felizes, é assim que elas se acham. Se elas querem cuidar excessivamente da saúde, é para que elas possam ser felizes. Eu vou ter um corpo assim, as pessoas vão me admirar, eu vou viver mais, eu quero ser feliz. Se é a realização de um sonho, ninguém quer realizar um sonho para ser triste quando realiza esse sonho, e sim para ser feliz. Se alguém quer fama, não é só para ser reconhecido, é porque esse reconhecimento, na visão delas, vai trazer felicidade. É assim que muitos vivem. Vivem sob o título daquele conhecido filme estrelado por Will Smith. Vivem à procura da felicidade. Em busca dela, em busca da felicidade, os homens são capazes de fazer tudo e qualquer tipo de coisa. E diante disso, queridos, nós precisamos parar e nos perguntar: onde é que está a felicidade? Como é que nós podemos viver felizes? Será que nós devemos ir nesse caminho que os ímpios vivem, copiar os ímpios? Agir e viver como eles vivem? Afinal, quando a gente olha para a vida deles, para o Instagram dos ímpios, eles parecem tão felizes, não é verdade? Tudo parece dar certo, sempre parecem prósperos, parece que eles não adoecem. Será que a gente deve olhar então para a vida deles e dizer: eu quero ser assim, eu vou viver como eles vivem? Irmãos, louvado seja o Senhor nosso Deus, porque Ele nos deu esse precioso salmo, onde nesse salmo o Senhor trata o nosso coração sobre como deve ser a nossa caminhada aqui nessa terra. E onde o Senhor nos mostra como nós podemos de fato ser bem-aventurados, como nós podemos de fato ser felizes, felicíssimos, mais do que felizes. Eu espero que você hoje tenha o seu coração tratado pelo Senhor e consiga entender essa realidade aqui através desse salmo tão precioso. Mas antes de entrar nele, permita-me trazer algumas informações aos irmãos, situar os irmãos um pouquinho mais de onde nós estamos aqui nesse texto. Queridos, nós precisamos ter em mente que o texto que nós estamos meditando hoje se trata de um salmo. E cada salmo é uma poesia, cada salmo é um cântico ao Senhor. Alguns são poesias tão grandes que são divididas em mais de um salmo. Como você pode ver, por exemplo, o Salmo 42 e 43. Tudo mostra que é um salmo só que foi dividido em 2 salmos. Como os salmos são poesias, nós não chamamos os salmos de capítulos e versículos. Nós chamamos os salmos de Salmo 1, Salmo 2 e chamamos também essa divisão de versos, porque são cânticos, são poesias ao Senhor. É preciso também a gente entender que o livro de Salmos é então uma coletânea de poesias, uma coletânea de cânticos, que compõem e fazem parte de um conjunto revelacional do Senhor. E nessa coletânea, toda vez que nós olharmos para esse livro, nós precisamos entender que há uma teologia nessa coletânea de salmos que o Senhor nos deu. Eles não estão aqui por acaso, eles não foram colocados de maneira, digamos que desordenada, eles têm um sentido, há uma teologia dentro disso. Os salmos não estão soltos, meus irmãos. Há uma ligação entre eles. Nós vemos isso, por exemplo, na divisão do livro de Salmos. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o livro de Salmo é dividido em 5 livros. Quando a gente olha esse livro aqui por inteiro, nós podemos saber que tem 5 livros dentro desse livro inteiro. E quando a gente observa essa divisão, nós vemos que existe um padrão. Deixe-me dar um exemplo. Todos os 4 primeiros livros do livro de Salmos terminam com uma doxologia em seu final. Doxologia é uma palavra de glória, uma palavra de exaltação ao Senhor. Por exemplo, no Salmo 41, no verso 13, nós vemos uma doxologia, fechando o primeiro livro, que diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. E isso é uma doxologia, é uma palavra de glória, é uma palavra de exaltação ao Senhor. Você vai ver isso também no final do Salmo 72, que fecha o segundo livro. Você vai ver isso também no final do Salmo 89, que fecha ali o terceiro livro do livro de Salmos. Você também vai encontrar isso ao final do Salmo 106, que fecha o 4º livro. E quando a gente chega no final do livro de Salmos por inteiro, no final do 5º livro, que fecha todo o livro de Salmos, nós não encontramos apenas um versículo, um verso, melhor dizendo, no final do último salmo, que traz uma doxologia. O que nós encontramos são 5 salmos doxológicos. O Senhor fecha o conjunto do livro de Salmos com os 5 salmos que lembram, exortam, orientam o povo de Deus a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Talvez esteja olhando para isso e pensando: pastor, por que você está falando isso? Queridos, porque nós precisamos entender isso.
O Senhor traz uma teologia nesse livro. O Senhor mostra que nós devemos viver para a glória dele. E talvez nós possamos fazer uma pergunta hoje. Nós estamos aqui no Salmo 1. E por que esse é o primeiro Salmo? Por que não outro? Por que não abrir o livro de Salmo com o Salmo tão conhecido, o Salmo 23, lembrando a igreja que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará? Por que o Senhor coloca aqui esse Salmo como sendo o primeiro? Por que Deus decidiu abrir o livro assim? Irmãos, eu concordo com o pastor Paulo Brasil, que citando o Dr. Palmer Robertson, ele vai dizer que o primeiro e o segundo Salmo são uma das 3 colunas que sustenta todo o livro de Salmo e que traz a tônica desse livro. Perceba, o Salmo 1 trata sobre a lei do Senhor e o Salmo 2, ele vai tratar sobre o quê? Sobre o Messias. Se nós observarmos o Salmo 18, nós vamos ver outra coluna dessa. O Salmo 18 vai tratar sobre o Messias. E juntamente com ele nós encontramos o Salmo 19, que trata sobre a lei do Senhor. Se você observar o tão conhecido Salmo 119, que com cada uma das letras do alfabeto hebraico, o salmista adora a Deus, exalta a Deus, falando sobre a sua santa lei. Você vai encontrar junto dele, colado com ele, no Salmo 118, um salmo que fala sobre o Messias. Essas são as colunas, são os pilares dos livros de Salmos. E quando você para olhar isso, e você olha a divisão, você consegue então entender a teologia pela qual esse livro está estruturado, organizado. Veja, na lei do Senhor, o Senhor governa. Nós aprendemos como ele governa, nós aprendemos a obedecer ao Senhor, mas juntamente com a lei do Senhor, nós entendemos que somos condenados, que não conseguimos obedecer perfeitamente, que precisamos de um Messias, que precisamos de um Salvador, e que sem esse Salvador nós não podemos obedecer à lei do Senhor, e nós não podemos ser salvos porque nós somos pecadores. É por meio de Cristo que nós somos capacitados a obedecer. É em Cristo que nós somos escondidos quando nós desobedecemos. É nele que nós confiamos. E é na sua palavra que nós andamos. E aí quando você olha para isso, e você olha para o todo, você vai entender. É em Cristo, é vivendo pela sua lei, que eu vivo para a honra e para a glória do Senhor. Que eu vivo adorando ao Senhor. É por meio da lei que eu vivo ali, obedecendo a lei, procurando obedecer a lei, me escondendo em Cristo, procurando agradar ao Senhor. E escondido sempre nele, com a certeza de que eu tenho perdão, graça, redenção, misericórdia e que eu posso ser salvo somente por conta dele. E aqui quando a gente olha isso, a gente vai encontrar então quem é um homem feliz. Um homem feliz é um homem bem-aventurado desse salmo. É um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas ele também é bem-aventurado ao se esconder no Messias, como vai dizer o verso 12 do capítulo 2. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Veja que riqueza nós temos aqui, irmãos. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual é o modo pelo qual o homem pode ser feliz nessa terra? Sendo perdoado, redimido por Cristo e na dependência de Cristo, andando na lei do Senhor. É assim que o livro de Salmos é aberto. É assim que a palavra do Senhor nos mostra esse texto tão precioso. Irmãos, logicamente a palavra de Deus serve para todos os homens, seja para salvação ou seja para condenação, mas ela foi escrita, destinada para o povo de Deus, para o povo redimido. E o Senhor abre esse livro aqui, o livro de Salmo, dando ao seu povo, dando àqueles que são redimidos, salvos, perdoados em Cristo, aqueles, como diz o Salmo 2, beijaram o filho para que ele não se irrite, dando a instrução de que os homens felizes são aqueles que guardam a lei do Senhor. E esse é o primeiro ensino que esse livro nos traz. Os homens felizes são aqueles que guardam a lei do Senhor. Permita-me ler mais uma vez os 2 primeiros versos aos irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja quem é um homem feliz. Veja quem é um homem bem-aventurado, um homem abençoado. No mundo em que nós vivemos desde crianças, nós achamos que ser feliz é andar com um grupinho da escola, na verdade. É fazer parte daquele grupinho que se destaca,
é fazer parte daquele grupinho que é mais famoso. Mas cuidado, não é nisso que se conta a felicidade de crianças. Muitos vivem procurando felicidade nos coaches da internet, que prometem fazer de você uma pessoa rica, desenrolada, uma pessoa muito produtiva. Ou nos consultórios de psicólogos, onde pessoas têm derramado as suas lágrimas e aberto seus corações a profissionais que em grande parte são ímpios e que não dão maus conselhos e que não instruem as pessoas no caminho de pecado, dizendo que até mesmo o pecado não existe, afastando essas pessoas de Deus para que elas possam viver segundo o seu coração. Consultório onde elas vão ouvir que precisam abandonar hábitos e pessoas que fazem mal a elas e seguir o desejo de seus corações. Inúmeras outras pessoas também estão em busca da felicidade, procurando serem famosos na internet, famosos na televisão, nas redes sociais. Não é à toa que muitos jovens hoje querem ser jogador de futebol, porque olham para aqueles caras e vão dizer, eu quero ser como eles, eu quero ter a vida que eles têm. Há muitos que têm buscado a felicidade nas causas sociais. E essas causas têm abraçado, enredado inúmeros jovens em nosso país, cooptado para ideologias progressistas, esquerdistas, contrárias à palavra de Deus, levando muitos jovens a acharem que estão sendo felizes, lutando por coisas que são erradas. São muitas, meus irmãos. São inúmeras as ideias, ideologias, práticas e meios que os homens dessa terra têm procurado para que eles possam ser felizes. Mas quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, nós vemos que o caminho é o oposto. Nós vemos que o Senhor nos chama a uma outra caminhada. O Senhor vai mostrar a mim e a você que bem-aventurado é um homem que não anda no conselho dessas pessoas, não para no caminho delas, não se assenta junto com elas, com aquelas que zombam do Senhor. A imagem que o Senhor está trazendo aqui para mim e para você é claramente a imagem da trilha do pecado. Não sei se você já percebeu isso nesse salmo, mas o que nós temos aqui é de fato a trilha do pecado. E qual é a trilha do pecado? Ouvir conselho, parar e depois se assentar. Permita-me ilustrar isso a você com um texto bíblico, com a instrução que a própria palavra do Senhor nos mostra. Quando nós analisamos a queda de Adão e de Eva, como foi que eles caíram? Eles caíram sob essa mesma perspectiva. Perceba, eles ouviram o conselho da serpente. Eles deram ouvidos. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Esse negócio que Deus falou que vocês iam morrer é uma mentira. Se vocês comerem, Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Esse foi o primeiro passo. Eles ouviram o conselho. Depois o que é que eles fizeram? Eles pararam para pensar. Pararam para digerir aquilo que a serpente falou. E perceba que a palavra de Deus vai nos mostrar. O fruto agora já passou a ser agradável aos olhos. Eva começou a olhar para o fruto e ver, é bonito, é agradável, parece de fato que vai me dar entendimento. Ela começou a raciocinar de maneira errada aquilo que a serpente havia falado. E qual foi o último passo? Eles se assentaram no caminho da serpente. Eles fizeram aquilo que a serpente havia falado. Eles comeram do fruto. Eles pecaram contra o Senhor. Irmãos, é assim que nós caímos. Nós primeiramente ouvimos o conselho do mundo. Primeiramente esse conselho chega aos nossos ouvidos, adentra aos nossos olhos. E o mundo vai dizer muitas coisas a mim e a você. O mundo vai dizer que sexo antes do casamento não é pecado, que você tem que ser feliz. Talvez o mundo esteja dizendo a você, mãe, por que você vai ficar em casa com seu filho? Por que você não sai para trabalhar? Por que você não coloca ele numa bela escola integral? Deixa ele passar o dia todo sendo influenciado por outras pessoas, por amigos, por professores ímpios. Deixa eles lá. Se não é na escola, coloca uma babá. Qual é o problema de você perder 4, 5, 8, 10 horas longe deles, longe do pastoreio efetivo dos seus filhos? Você vai ter uma carreira de sucesso, você vai poder comprar as roupas que você quer, você vai poder comprar um carro novo, todo ano você vai poder viajar para onde você quer. Talvez esse conselho você esteja ouvindo. O mundo vai dizer para você, homem, se tua esposa não te faz feliz, pula fora desse relacionamento. Às vezes a gente vai ouvir, abra mão dos seus conceitos, isso é uma besteira, isso é algo retrógrado. Os jovens vão ouvir muito que a Bíblia é uma coisa para a igreja. E que dentro da universidade, no meio de trabalho,
Ele não pode usar aquilo que a palavra de Deus ensina. Há inúmeros que vão dizer que nós não devemos dizer não aos nossos filhos. Não diga não ao seu filho, porque ele vai ficar frustrado. Não seja um pai ruim, não o discipline. Ele é só uma criança, ele não sabe nem do que ele está fazendo. Está vendo essa erva daqui? Ela vai te fazer esquecer dos teus problemas. Esse negócio de igreja é muito difícil. Você é a igreja. Seja um cristão moderno. Fique em casa, está sendo transmitido. É melhor assistir o culto de lá. Como é que eu posso viver feliz se eu tenho tão pouco dinheiro? Procure a felicidade, corra atrás de mais dinheiro, viva para a sua própria glória. Para nós reformados, às vezes, vem a voz em nosso coração, não é? Esse negócio de dia do Senhor. É tão cansativo, será que isso existe mesmo? Será que eu preciso estar na igreja mesmo? Acho que todo dia é dia do Senhor. Quantos não estão sendo tentados assim, queridos? Queridos, o conselho dos ímpios, ele é diverso. Ele é multifacetado. Ele chega aos nossos olhos. Ele chega aos nossos ouvidos. E por vezes, ele tem descido ao nosso coração. E quando ele desce ao nosso coração, os nossos pais, eles param lá. Quando esses conselhos descem ao nosso coração, nós começamos a fazer como Eva. Nós começamos a racionalizar o conselho, a pensar neles e a conversar com eles, a ver suas ditas vantagens, a contemplar suas belezas. Você certamente sabe do que eu estou falando. Nós nos pegamos assim, queridos, quando nós estamos dando brecha para o pecado. E há inúmeros dentro da igreja que às vezes vivem dessa maneira. Eles dizem quando ouvem a pregação fiel, eu não penso assim, eu não concordo. Eu acho isso radical demais. Você percebe que essa fala já é a pessoa começando a dialogar com o pecado. Já ela começando ali a ouvir aquele conselho, ela já está parada conversando. Ela já está dialogando com o pecado. E o pior é que muitos dão um passo a mais. Ao final, no que diz respeito ao pecado, nós podemos dizer, queridos, que não há nada tão ruim que não possa piorar. E é assim que nós vamos, queridos. Nós ouvimos, nós racionalizamos, até que quando a gente olha, a gente está assentado na mesa dos ímpios, fazendo exatamente aquilo que eles fazem, falando como eles falam, agindo como eles agem, vivendo como eles vivem. Ou seja, nós comemos do fruto. Ou seja, nesse momento a gente está parecido com o ímpio. Nós estamos vivendo de maneira estranha ao Evangelho. Só que perceba, o que é que aconteceu com Adão e Eva quando eles entraram nessa espiral descendente do pecado? Eles se tornaram como Deus? Eles ficaram superpoderosos? Eles se tornaram sábios? Eles foram felizes para sempre? Tiveram felicidade plena aqui? Não. Eles se arrebentaram. Eles se emburreceram. Eles se destruíram. Eles caíram na profunda desgraça. Quando Adão e Eva comem do fruto, se assentam na mesa dos escarnecedores, eles se tornam pessoas completamente estranhas àquilo ao qual Deus os criou. Um homem tenta se esconder de Deus. Um homem tenta esconder o seu pecado pela sua própria força, fazendo folhas de figueira, usando essas folhas para fazer uma roupa para si. Quando Deus chega para falar com Adão, ele se esconde de Deus. Veja como o homem se tornou inteligente. Ele vai tentar se esconder de Deus no mundo que Deus criou, atrás da árvore que Deus criou. Veja quanta inteligência. Ele buscava felicidade, ele teve ali espinhos para furarem seus pés, o cortarem enquanto ele trabalhava. Uma dor absurda na gravidez, um sofrimento absurdo foi trazido para a esposa. Eles contaminaram o mundo com o pecado, trazendo adultério, mentira, assassinato, idolatrias e tantas outras coisas. O ser humano, quando ouve a voz da serpente, quando senta na mesa, ele vai trazer para esse mundo, ele vai trazer para si mesmo o fato de ele pegar um ser que é criado à imagem e semelhança de Deus e deturpar essa imagem e semelhança, transformando esse homem, às vezes, de alguma maneira, quando a gente olha para eles, muito mais parecidos com o diabo do que com o próprio Deus. Ou nós não diríamos isso, por exemplo, de Hitler. Alguns vão dizer assim, é o diabo encarnado, não é? Essa é a consequência do homem
É aquilo que o homem fez quando ele caiu em pecado. Esse salmo está aqui, meu querido, para mostrar a mim e a você, para pastorear o meu e o seu coração, para que nós possamos ter claramente na nossa mente de que não há felicidade à paz do Senhor. Não há felicidade em ouvirmos o conselho dos ímpios. Não há felicidade em pararmos para dialogar com eles. Não há felicidade em nós nos assentarmos junto deles e fazermos aquilo que eles fazem. É por isso que o salmista vai dizer a mim e a você, é bem-aventurado um homem que não anda nesses conselhos, não para, não se assenta. O homem bem-aventurado é esse, o homem feliz é um homem que vive sobre outra realidade. E quem é esse homem feliz? É um homem que foi alcançado pelo Messias do Salmo 2. Um homem feliz é um homem que beijou o filho, é um homem que se refugiou no filho. E perceba, quando a gente beija o filho, quando a gente se refugia em Cristo Jesus, o Senhor faz aquilo que a Escritura diz a mim e a você, lá em Ezequiel 36, 26 a 27. Quando a gente crê em Cristo, nós somos salvos somente pela graça, não é pela nossa obediência, é somente por Ele. Mas quando isso acontece, Deus faz algo dentro de nós. O profeta Ezequiel vai dizer que o Senhor nos diz assim, dar-vos-ei coração novo. Veja que maravilha. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E olha agora como isso tem ligação com o Salmo 1. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A salvação pela graça em Cristo, o refúgio que nós temos no Filho, traz ao nosso coração uma mudança, um coração arrancado de pedra, um coração de carne sendo colocado. Nós que não temos capacidade nenhuma de obedecermos ao Senhor, Ele nos dá o seu Espírito Santo. E Ele nos faz agora andarmos na sua lei, na dependência e na força do Senhor. O Deus que nos salva em Cristo é o Deus que agora dá desejo pela sua lei e nos livra do conselho dos ímpios. É por isso que está bem ligado com aquilo que o salmista vai dizer no verso 2. Em vez de andar assim, um homem feliz tem antes o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Um homem feliz, um homem bem-aventurado, é um homem que tem prazer na lei do Senhor. E não apenas no domingo, mas sim todos os dias da sua vida. Medita nessa palavra de dia e de noite. Um homem bem-aventurado é aquele que vive em busca de obedecer ao Senhor, de conhecer ao Senhor, de andar em seus caminhos. Os homens assim, queridos, são homens mortos. Mortos para si mesmo, mas vivos, vivos para Deus. Homens que têm prazer em agradar a Deus e não em agradar os homens. Homens que são felizes em entender que existem para a glória de Deus, que vivem para a glória de Deus. Homens que compreendem aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios 2:10, quando diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Homens que entendem e vivem sob essa perspectiva. Eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criado para glorificar a Deus. Eu fui criado para me alegrar no Senhor e me alegrar no Senhor para todo sempre. E os homens que assim vivem, os homens que colocam os seus caminhos na lei do Senhor, são homens que vão edificar as suas casas para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus. São homens que vão exercer paternidade e a maternidade para a glória de Deus, que vão cuidar do seu corpo para a glória de Deus, que vão procurar andar em santidade para a glória de Deus. São homens que vivem para o Senhor, homens que não vivem para si mesmo. Para eles, a felicidade não depende, e nós precisamos entender isso hoje. Para os homens que pertencem ao Senhor, a sua felicidade não depende de tempos de crise ou tempos de paz, porque suas raízes estão sempre molhadas, sempre regadas, como o próprio Salmo nos ensina. E nos mostra que esses homens, eles são como a árvore plantada junto a um ribeiro de água. Uma árvore que frutifica no seu devido tempo. É isso que o salmista continua dizendo. Ele vai dizer, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista traz mais uma figura à nossa mente, meus irmãos. E eu creio que essa figura está aqui de fato para a gente poder imaginar uma árvore bela, uma árvore verde, uma árvore grande, uma árvore cheia de frutos. Uma árvore onde os passarinhos fazem ali os seus ninhos, onde os animais descansam tranquilamente debaixo dela depois de ter tomado água ali no ribeiro. Onde eles comem as frutas que caem daquela árvore. Uma árvore que não importa se a terra está em época de seca ou se está em época de chuva. Sempre tem um rio regando ela, trazendo nutriente para ela. A cena que nós temos aqui agora do salmista mostrando essa realidade é a cena da bênção, é a cena da abundância. É a cena do cuidado. Porque essa árvore é cuidada pelo rio. Ela floresce no devido tempo, ela dá fruto porque tem um rio que corre perto dela. E meus irmãos, a palavra de Deus diz que o povo de Deus é assim. O povo de Deus que medita na lei do Senhor de dia e de noite é um povo verde. É um povo que frutifica. É um povo nutrido. É um povo alimentado. É um povo que não importam as estações do ano. Não importa se passa por crise ou se passa por um momento de tranquilidade. Sempre há um rio que corre no meio desse povo. E esse rio é o próprio Senhor, meus irmãos. Assim que o povo de Deus vive. Quando a gente lê a palavra de Deus, o que nós precisamos ter sempre que lemos não estamos lendo um livro qualquer, nós estamos ouvindo a voz do próprio Deus. Deus está falando conosco. Deus está nos alimentando, se relacionando conosco. Perceba, é isso que o Senhor faz hoje no culto. Por diversas vezes nós oramos, nós lemos a palavra. Nós cantamos, nós lemos a palavra. Porque Deus fala, a gente responde. Deus fala, a gente responde. É um relacionamento. Deus está conosco. O Senhor é nosso amigo. O Senhor nos nutre. O Senhor nos supre. Certa vez eu ouvi um testemunho que ilustra isso de maneira muito clara. De um irmão indiano sendo perseguido. Ele disse que enquanto ele pregava sobre Cristo, alguém jogou uma pedra nele. E de repente outras pedras começaram a atingi-lo. E algumas atingiram a sua cabeça. E quando ele viu que estava doendo aquela pedra que bateu na sua cabeça, ele colocou a sua mão e ele viu que estava sangrando. Então ele diz que ele pensou, esse sangue é o meu sangue. Mas o meu Jesus derramou o seu sangue por mim. E ele diz que em seu coração surgiu uma alegria dentro dele ao ponto de que ele estava sorrindo. Embora ferido, embora com dor. E ele estava dizendo para aquelas pessoas que não estavam com raiva deles, que amava aquelas pessoas. E uma das falas dele me chamou muita atenção, que ele disse assim, ele disse que Jesus para ele não era apenas o seu Senhor e o seu Salvador, mas o seu amigo, o seu melhor amigo. E é isso, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós estamos nos relacionando com o Senhor. Nós estamos andando com o nosso amigo. Nós estamos vivendo com o nosso melhor amigo. E essas palavras que o Senhor nos traz, elas são palavras que também nos trazem vida eterna. Que nos mostram quem Ele é. E nos trazem vida, nos trazem salvação eterna. Ao ponto de que Simão Pedro vai responder ao Senhor, Senhor, para onde nós iremos? Nós vamos para onde? Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro lugar que a gente possa estar. Não há outro a quem nós possamos ouvir. Apenas Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. São essas palavras, meus irmãos, que diuturnamente nos sustentam. Que ano após ano nos sustentam. São essas palavras que são nossa alegria no quarto de hospital. Onde nós somos lembrados que o Senhor está conosco ali e que Ele cuida de nós. São essas palavras a nossa alegria quando somos perseguidos no trabalho. Porque nós sabemos que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por conta da justiça. São essas palavras a nossa alegria na solteirice, porque nós sabemos que o Senhor é nosso noivo. São elas a nossa alegria quando o desemprego chega, porque nós sabemos que temos um Deus que faz o pão cair do céu, se necessário for, para alimentar o seu povo. Nós podemos estar seguros e tranquilos no Senhor. São essas palavras a nossa alegria em dias de luto, porque nós sabemos, irmãos, que estamos caminhando para uma terra onde não vai mais haver morte, dor e sofrimento. Há uma esperança no nosso coração, mesmo no luto mais profundo. São essas palavras a nossa alegria quando a crise no casamento chega. Porque nós sabemos que apenas o Senhor, na sua palavra, pode restaurar o casamento quebrado, e não importa o quão quebrado ele esteja. Essa palavra, meus irmãos, que nós temos, são a nossa alegria quando políticos maus sobem ao poder.
Porque nós somos lembrados que sempre acima deles há um rei assentado num alto e sublime trono, governando e que ninguém pode tirar ele de lá. Essas palavras são nossa alegria quando o diagnóstico de a doença terrível chega. Porque sabemos que não seremos abandonados pelo Senhor em momento algum. Porque Ele está conosco hoje e até a consumação dos séculos. Essas palavras são nossa alegria em tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Porque elas nos apresentam um Deus bom, santo, justo, imutável. Um Deus que não é afetado pelo tempo, estações ou pelo que quer que seja na sociedade. Elas são a nossa alegria porque elas nos mostram um Cristo amoroso que morreu por nós para nos salvar e de que nós estamos completa e infalivelmente seguros nas mãos dele. E de que indubitavelmente nós estaremos com ele para todo sempre. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, nós somos felizes. O povo de Deus é o único povo que já andou nessa terra. O único povo que ainda anda e o único povo que ainda andará, que de fato é o povo feliz e que sempre será feliz, independentemente da circunstância. E nós precisamos guardar isso em nosso coração. E essa felicidade que nós temos, irmãos, não é uma felicidade apenas para aqui, é uma felicidade eterna. Nós aguardamos novo céu e nova terra onde habita a justiça, onde estaremos com o Senhor e lá adoraremos ao Senhor de maneira perfeita para todo sempre e nos alegraremos dele para todo sempre. Que na nossa vida, então, meu querido, que na minha vida e na sua vida, nós possamos entender de que se nós temos Cristo, nós não precisamos viver à procura da felicidade, porque nós já temos a felicidade. O Senhor conhece a cada um de nós e nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Nós precisamos dia após dia afastar os nossos pés do conselho dos ímpios e edificar a nossa vida e a nossa casa na rocha sólida da palavra de Deus. É assim que você vai experimentar o que é felicidade. É por isso que Paulo vai dizer várias vezes, quando fala à igreja de Filipos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque em nos relacionarmos com o Senhor, em vivermos com o Senhor, nele nós encontramos felicidade. E esse salmo mostra isso ao meu coração e ao seu coração. Às vezes a gente se compara com os ímpios, não é? Às vezes a gente olha para a vida deles e acha uma realidade tão bonitinha, não é? O Senhor fez esse salmo pastoreando nosso coração nessa área também. Mostrando a mim e a você que nós não devemos invejar os ímpios. Porque o fim deles é a destruição. É assim que o salmo é concluído. Veja, o salmista separa em 2 blocos. Ele fala daqueles que são bem-aventurados, o povo de Deus. Quem se refugiou em Cristo. E ele conclui dizendo, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós somos tentados a invejar os ímpios, mas nós precisamos ter cuidado com isso. Pode parecer que tudo está bem na vida deles, queridos, mas essa não é a realidade. Assim como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia bonito, mas conduzia à morte, a vida dos ímpios pode parecer bonita, mas ela conduz à morte. Os ímpios não são chamados de árvore plantada junto à ribeira de água. Os ímpios não são chamados de pessoas que dão fruto no devido tempo. Os ímpios não são chamados assim. Os ímpios são chamados de palha que o vento dispersa. Palha que o vento leva de um lado para o outro. Eles parecem ser felizes, mas tudo o que eles possuem é absolutamente nada. Há algum tempo atrás eu estava no Amazonas e o que a tribo fazia era juntar as folhas que caíam ali na aldeia e ao final do dia queimavam aquelas folhas porque não serve para nada. Uma hora está ali, outra hora já não existe mais, foi queimada. É assim que os ímpios são, queridos. Eles parecem felizes, mas tudo que eles possuem é aquilo que Jeremias falou ao povo de Deus quando o povo de Deus abandonou ao Senhor. Jeremias disse assim ao povo, falando
o Senhor através dele, pois 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. A felicidade dos ímpios não está no Senhor, que é um manancial de águas vivas. Está nas coisas desse mundo. E as coisas desse mundo para eles são apenas cisternas rachadas. Perceba, é assim que o ímpio vive. Todo final de semana ele está querendo satisfazer seu coração. Ele anseia pelo final de semana. Para ir para a balada, para se prostituir, para beber, para fazer aquilo que eles querem fazer. E eles acham que enchem sua cisterna. Mas pouco tempo depois, eles se pegam cansados, com ressaca e cheios de um vazio no coração. Eles vivem à procura de coisas desse mundo. Enche e seca, enche e seca. Não pode reter nada. Em um dia, queridos, a cisterna deles vai ser vazia eternamente. Não vai mais nem entrar nenhum tipo de água de prazer naquele coração, naquela vida. Porque eles um dia vão morrer. E quando eles morrerem, eles vão abrir os olhos diante do Senhor e eles serão condenados. É por isso que os ímpios não possuem esperança nenhuma no meio da desgraça. É por isso que os ímpios surtam no dia da angústia. Eles entram em desespero porque eles não têm raízes nenhuma, eles não têm nutriente nenhum. Eles não têm um rio de águas vivas. O fim deles é destruição. Sabe quando a gente vê isso claramente? É quando a gente vai no velório de uma pessoa ímpia. É simplesmente desesperador. A família não sabe mais o que fazer. A família não tem onde se agarrar. A família não tem esperança absolutamente nenhuma. Morreu. Acabou. É completa desesperança. É por isso que o salmista vai dizer: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. E por pecadores entenda aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não estão salvos em Cristo, na congregação dos justos. Os ímpios não vão prevalecer no juízo. E é muito interessante quando a gente olha essa palavra prevalecer no hebraico. A tradução dela seria melhor aqui, levantar. Os ímpios não vão se levantar no juízo. E é uma verdade muito bela aqui, queridos. Que o apóstolo Paulo parece compreender muito bem. Porque perceba, o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, em Romanos 14:11, ele vai dizer assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. A palavra do Senhor mostra que no dia da volta de Cristo, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E veja como isso casa com esse salmo. De joelhos diante do Senhor, os ímpios não se levantarão mais. De joelhos diante do Senhor e confessando diante do Senhor que Cristo é Senhor, é dali para o inferno, é dali para a condenação eterna. E aqui, irmãos, há uma advertência muito grande para a igreja de Cristo. Porque nós sabemos que esse texto mostra e fala também para aqueles que estão dentro da igreja. Nós sabemos que na igreja de Cristo há o joio, há o falso crente. O Senhor mostra essa realidade. Mas veja o que o Salmo vai dizer. Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Nem aqueles que estavam no meio da igreja de Cristo vão prevalecer se eram ímpios disfarçados de crentes. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o que é que o Salmo vai dizer no final? Mas o caminho do ímpio, ou dos ímpios, perecerá. Falsos pastores, falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos líderes de ministério, falsos crentes sentados no banco. Todos aqueles que não amam o Senhor serão um dia condenados pelo Rei da Glória, porque buscaram refúgio nesse mundo, felicidade nesse mundo, e negaram o Rei da Glória. Aqui os ímpios são corajosos, meus irmãos. Eles bradam contra o Senhor.
nas universidades, na internet, nas repartições públicas, nas empresas. Há ímpios que dominam até mesmo igrejas. Eles acham que ficarão impunes. Mas o Salmo termina dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido, o caminho dos ímpios é destruição, mas o caminho do povo de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus, garante ao povo de Deus que o povo de Deus está seguro, inabalável, sendo conduzido pelo bom pastor à Nova Jerusalém. Mas o caminho dos ímpios é uma estrada tenebrosa, mas cheia de distrações, e uma estrada que conduz ao inferno. Portanto, não inveje os ímpios. Quando você olha para a vida dos ímpios e vê os ímpios prosperando, se lembra disso, é só uma palha. Se não for um eleito do Senhor e se arrepender e crer, tem um tic-tac no relógio, só esperando condenação. O dia da volta de Cristo vai ser um dia glorioso para o povo de Deus. Nós iremos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, com o coração cheio de alegria, de exultação. Os ímpios confessarão isso, com o coração cheio de temor, de medo, de assombro, porque zombaram do Senhor. E agora vem o Senhor diante de si. Hoje, então, meus irmãos, há algumas coisas que nós devemos atentar, então, diante daquilo que nós ouvimos. Colocar em prática em nossa vida. A primeira delas, irmãos, é que eu entendo que nós precisamos, sinceramente, quando oramos para essa advertência aqui, de que o Senhor conhece, de que o Senhor sabe que os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. Nós precisamos olhar para nós mesmos, irmãos. Nós precisamos olhar e ver se nós, de fato, estamos em Cristo. Se nós, de fato, cremos nele. Se nós não estamos vivendo uma religiosidade falsa, às vezes apenas para as pessoas poderem ver, porque, veja, nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar o Senhor. Nenhuma membresia de igreja, nenhum ritual que você fizer na igreja pode salvar você, só Cristo Jesus. Nós precisamos hoje sondar nosso coração e ver: minha fé está firmada nele, apenas nele, não em minhas obras, não em religiosidade, mas apenas nele. Citar, louve a Deus por isso. Exalte o nome do Senhor. E continue a viver dia após dia, olhando somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Se você entende que não está, hoje o Senhor te chama a arrependimento, a render sua vida a Ele, a confessar seus pecados, a clamar ao Senhor por graça, a clamar ao Senhor por misericórdia. E se você crê em Cristo, Ele vai te salvar. Porque nenhum homem que buscou a Cristo foi desamparado pelo Senhor. A todos Ele salva. A todos aquele que o Pai dá a Ele. Ele dá salvação. Ele dá vida eterna. A segunda coisa que eu creio que nós deveríamos entender aqui hoje, irmãos, é sair daqui com o claro entendimento de que não há felicidade à parte de Cristo. Não há. Mas uma semana se inicia. E nós somos desafiados pelo Senhor, no sentido de exortados pelo Senhor, a termos cuidado com os conselhos que nós ouvimos. Certamente você vai ouvir conselhos nessa semana e em toda a sua vida. Cuidado com os conselhos. Nós dizemos que nós devemos cortar o mal pela raiz, na verdade. Não vai nem pensar sobre aquilo e dizer: ah, isso parece bonitinho, isso parece bom, isso parece ter sentido. Combate o conselho dos ímpios com a palavra de Deus. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus não ficou pensando sobre. O Senhor Jesus simplesmente rebateu a tentação com a palavra de Deus. Vou dar tudo isso aqui se você me adorar. Só a Deus darás culto. Percebe? Só podemos adorar o Senhor. Se joga daqui e eu vou colocar os anjos. Deixa eu colocar os anjos para poder cuidar de você. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você ouvir conselhos de ímpios, rejeite-os por meio da palavra do Senhor.
Cuidado para não dialogar. Porque se você fizer isso, é grande a chance de você se assentar com os ímpios. E a desgraça que isso vai trazer para sua vida pode ser uma desgraça imensurável. Por fim, meus irmãos, nós que cremos em Cristo, precisamos sair daqui hoje sabendo que nós não apenas temos a felicidade, mas que nós podemos usufruir dessa verdadeira felicidade. O Senhor nos dá mais uma semana, se assim Ele permitir a gente vivê-la até o final, para a gente se relacionar com o Senhor, para a gente ler a Sua palavra, para nós meditarmos nela, para nós o adorarmos, para nós vivermos uma vida para a Sua glória. É assim que deve ser a nossa vida. Nossa vida deve ser de relacionamento com o Senhor, de andar com o Senhor. Nós temos prazer quando nós começamos a namorar, quando nós casamos, em estar com a pessoa que nós amamos. Nós devemos ter um prazer muito maior em andarmos com o Senhor e nos alegrarmos nele. E nos alegrarmos nele para todo sempre. Guarde no seu coração: bem-aventurado é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se atende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Senhor, te rendemos graça pela tua palavra e te rogamos, Deus, que o Senhor aplique aos nossos corações, Pai. Rogamos que nós possamos viver, Senhor, na tua dependência, em um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai, rejeitando maus conselhos, Deus, e colocando nossos pés no caminho do Senhor, Deus. Nós adoramos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus, Deus. Amém.